muda o nosso telão? É tabuleiro eleitoral. Sexta-feira temos aqui, atualizando para você o jogo político nas principais cidades do nosso país. E hoje a gente já começa, né, Pedro, acompanhando como é que está o jogo em São Paulo, porque as peças se moveram. É isso, nessa semana tivemos duas pesquisas, Paraná e Quest, que mudaram a dianteira do nosso tabuleiro eleitoral. Vamos colocar como é que fica então a nossa distribuição de peões na capital paulista, a maior cidade do país, com a ultrapassagem de Ricardo Nunes, do MDB, sobre Guilherme Boulos, do PSOL. E a gente sempre lembra, né, Carol, o tabuleiro eleitoral é feito com base no índice CNN, que é um agregador das pesquisas eleitorais, por isso não tem margem de erro e a gente tem aqui um resultado diferente do resultado individual das pesquisas, porque o tabuleiro ele é um agregador das pesquisas. Então nós temos aqui, muito embora Ricardo Nunes tenha ultrapassado Boulos, ainda um empate nesse começo, um primeiro pelotão mais embolado aqui na capital paulista. Na sequência, nós temos dois candidatos que flertam ali com o centro-direita, que são José Luiz da Atena, que está no PSDB, 11%. Lembrando, da Atena tem até domingo para se afastar da televisão se de fato quiser ser candidato. Ou tirar férias, ou tirar folga, ou falar, não apresento meu jornal por enquanto, até que se decida. Se ele pisar na televisão, aparecer no ar como apresentador, isso pode inviabilizar completamente a candidatura dele. Da Atena, que nas últimas pesquisas teve um crescimento aí que chamou muito atenção, né? Chamou atenção, né? A gente teve recentemente a pesquisa da Quest que mostrou ontem o da Atena com 17%. Então, realmente conseguiu se estabelecer e isso fez com que ele avançasse no índice CNN. Pablo Marçal, do PRTB, que ainda é uma pedra no sapato de Ricardo Nunes, porque abocanha um pedaço do voto bolsonarista. E na sequência, Tabata, Kim e Marina Helena, do Novo. A Tabata um pouquinho melhor do que os outros dois. Esse cenário ainda deve mudar. A minha aposta é que o Kim Kataguiri vai sair da disputa, porque ele não tem, neste momento, respaldo partidário do União Brasil para ser o candidato em São Paulo. Com isso, os votos, nesse momento, as intenções destinadas a Kim, elas vão para os demais candidatos e muda de novo o jogo. Devem se pulverizar especialmente entre esses três aqui, né? Pablo Marçal, da Atena e Ricardo Nunes. Mas se de fato Kim sai e da Atena sai, a gente vai ter muitos votos aí em jogo e vai saber na semana que vem provavelmente como é que fica esse tabuleiro eleitoral aqui em São Paulo. Mas nós não temos apenas a cidade de São Paulo com um candidato bolsonarista na frente. Nós temos três cidades destacadas aqui no tabuleiro eleitoral de hoje, Carol, que tem mulheres de direita, mulheres bolsonaristas na dianteira do tabuleiro eleitoral. Uma delas, uma cidade do litoral paulista, da Baixada Santista, que é uma grande cidade de São Paulo e que tem uma deputada federal conseguindo se projetar na campanha. Vamos ver primeiro, então, quem são as peças, os peões do nosso tabuleiro eleitoral de Santos, o centro da Baixada Santista, uma cidade de 418 mil habitantes, uma cidade grande, com um orçamento de quase 5 bilhões de reais e que tem Rosana Vale, deputada do PL, como candidata pela primeira vez, Rogério Santos, do Republicanos, a Thelma de Souza, que está com 79 anos, já foi prefeita, vereadora da cidade, também como candidata nesse tabuleiro eleitoral. A Débora Camilo, outra força da esquerda por parte do PSOL. O desembargador Ivan Sartori representando o Avante. Ivan Sartori que tem uma postura até polêmica na pandemia, no julgamento do Carandiru. É uma peça que pode embaralhar aí a disputa lá na cidade de Santos. E distribuindo estas peças no tabuleiro, como é que fica nosso cenário eleitoral na cidade de Santos, no litoral de São Paulo? A gente tem, Carol, lá na frente, com 31%, um terço do eleitorado, a Rosana Vale do PL, já conseguindo se estabelecer numa dianteira significativa. As pesquisas têm mostrado isso bastante, de uma forma bastante clara. O Rogério, do Republicanos, vem logo depois com 21%. Também é um partido da direita, centro-direita, então um voto muito estabelecido aqui numa cidade que o Renan Fiuza, inclusive, nos lembrava, é uma cidade que teve uma votação muito expressiva no Jair Bolsonaro em 2022. Então, pode ter um personagem da direita como sendo o vencedor dessa eleição. Tá aqui o reflexo, né? Exatamente. Sim. O que a gente viu em 2022, agora se repetindo em 2024 com candidatos que estão alinhados ao ex-presidente. E a esquerda somando apenas 15 pontos percentuais, com a Thelma de Souza do PT com 13% e a Débora
Débora do PSOL com 3%, 16 pontos percentuais é o que a esquerda conseguiu pontuar até agora. O Sartori do Avante ainda com 1%, isso ainda pode mudar durante a campanha eleitoral. E tem mais uma cidade. Exatamente, Santos não é a única. Vamos apresentar nossa próxima cidade, agora uma capital aqui no tabuleiro eleitoral. Jogando os dados, 602 mil habitantes, 3,9, quase 4 bilhões de reais. Aracaju, capital de Sergipe, com alguns candidatos. A Candice Carvalho, escolhida pelo PT, a Daniele Garcia, do MDB, Emília Correia, do PL, partido de Bolsonaro, Fabiano Oliveira, do PT, do PP, do Progressistas, José Paulo, do Partido Novo. Vamos ver a próxima tela dos candidatos que também estão nesse tabuleiro. A Catarina Feitosa, do PSD, que ainda não aparece nas disputas, por isso não está no tabuleiro. Luiz Roberto, do PDT, Niuli Campos, do PSOL e a Iandra Moura, do União Brasil, à esquerda e à direita, divididas em Aracaju. Como é que fica o tabuleiro eleitoral da capital de Sergipe? A gente tem aqui, olha só as mulheres, Carol. A Emília, do PL, lá na frente com 34%. Uma capital do Nordeste com uma candidata bolsonarista na dianteira. A Iandra, do União Brasil, com 15%, também do campo mais à direita. Daniele, do MDB, com 13%, a Catarina, do PSD, com 8% e o Fabiano, do Progressistas, com 7%. Esse tabuleiro mostra, curiosamente, e que bom que isso acontece em alguns lugares, 4 mulheres na frente da disputa eleitoral. Não é só em Aracaju que a gente tem esse cenário. Tem mais uma cidade onde a gente também tem as mulheres na dianteira, mulheres de direita assumindo protagonismo na disputa eleitoral. Vamos ver então que cidade é essa. A gente está falando de Porto Velho, 460 mil habitantes, 2 bilhões e meio, 2 bilhões e 600 mil reais de orçamento. E quem são os candidatos em Porto Velho? Benedito Alves, do Solidariedade, o Célio Lopes, do PDT, a Elma Tourinho, do MDB, a Fátima Cleide, do PT, Léo Moraes, do Podemos, Marcelo Cruz, do PRTB. Mais uma tela, porque aqui a disputa está acirradíssima. Mariana Carvalho, do Republicanos, uma deputada federal que vem ganhando espaço nos últimos anos, Ricardo Frota, do Novo, Samuel Costa, da Rede Solidariedade, o Valdir Vargas, do PP, Vinícius Miguel, Rede Sustentabilidade, Vinícius Miguel, do PSB. E aí, distribuindo também essas peças no tabuleiro eleitoral, muito embora nós tenhamos mais homens do que mulheres nessa disputa, a gente tem a Mariana Carvalho aqui na liderança, ela que já vinha flertando com essa possibilidade de sair do Legislativo, a Mariana que é deputada federal, e migrar para o Executivo com 22%. Porto Velho é uma cidade, uma capital que também teve uma votação expressiva do bolsonarismo, então é natural que a gente tenha uma liderança de direita nessa disputa eleitoral. O Léo do Podemos com 18%, Vinícius do PSB, a primeira força mais à esquerda, aí aparecendo com apenas 5% e a Fátima do PT com 1%. A gente lembra que esses candidatos do PT e do PL, que aparecem com pontuações mais baixas no tabuleiro eleitoral, devem ter um impulsionamento natural ao longo da campanha eleitoral. E por que isso acontece, Carol? Porque a gente vai ter, no futuro, a identificação de Lula e Bolsonaro com seus respectivos escolhidos nas capitais, nas cidades brasileiras. E quando isso acontecer, esses candidatos devem abocanhar, pegar, migrar um pedaço da votação desses chefes, líderes políticos aí do Brasil. É quando o padrinho político vai aparecer na foto, né? Vai para o palanque por vezes com esses candidatos.